Olá a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 16 a 22 de setembro. Estaremos considerando algumas partes da nossa reunião e tenho certeza que pode nos ajudar a estar melhor preparado e dar bons comentários em nossas reuniões. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Algumas partes, da reunião Vida e Ministério Cristão. Como dito inicialmente, nós estaremos fazendo agora Tesouros da Palavra de Deus, que tem o tema A Oração nos ajuda a perseverar. Apenas lembrando e incentivando a cada um de vocês, já se inscreva no canal, ative o sino se você ainda não ativou, faça seu comentário, compartilhe essas informações, deixe o seu like para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E caso você queira contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro. Ok? Então, repetindo o tema da nossa consideração, a oração nos ajuda a perseverar. Então podemos iniciar da seguinte forma. Ao longo de sua vida, como servo dedicado de Jeová, o rei Davi passou por muitas dificuldades, umas por sua própria culpa, outras pelo imprevisto, algo que pode acontecer com cada um de nós. Mas uma dessas situações, Davi pede algo que nos chama a atenção. Mas nos chama mais atenção ainda é que estamos também envolvidos nesse sentimento. Veja só que pedido foi esse no Salmo capítulo 86, o versículo 4. Alegra o teu servo, pois é a ti que recorro, ó Jeová. Davi, diante de suas dificuldades pessoais, angústia e temor, ele pode ter perdido a alegria. E vendo essa deficiência e percebendo que poderia trazer consequências ainda piores, ele pede a Deus a alegria de volta, ou seja, a força que o impulsionava a servir a Deus com desejo. E algo ainda mais interessante é que ele recorre ao próprio Deus para reter aquilo que ele havia ou estava perdendo. Essa situação nos ensina algo valioso. Podemos até, em determinado momento, deixar de ter alegria no serviço prestado a Jeová. Mas, se isso acontecer, precisamos buscar a ajuda do próprio Jeová por meio da oração e também por meio de sua organização, pois somente Deus sabe exatamente do que precisamos. Quando buscamos o caminho certo, não iremos deixar os nossos pés vacilarem, mas continuaremos fiéis a Jeová. Precisamos somente andar na sua lei. Veja se não é isso que Davi pede a Deus no Salmo 86, versículo 11 e 12. Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho andarei na tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome. Eu te louvo de todo o coração, ó Jeová, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Davi aqui nos dá a receita de como continuar alegre servindo a Jeová. Ele diz: instrui-me e unifica o meu coração. Essa fala de Davi nos remete a um filho, na qual desde pequeno o pai dá a mão, mostrando e ensinando o caminho que ele deve andar. E à medida que tem essa interação, aumenta o vínculo de amor, respeito e carinho. E é exatamente assim que se dá também com o nosso Deus Jeová. Quando andamos no seu caminho, obedecendo sempre a sua palavra, caminhando nos passos de Cristo Jesus, fortalece o nosso coração e o amor, carinho e respeito por Deus. Aumenta a cada dia, gerando em nós aquele sentimento que o salmista tanto queria ter ou não perder, a alegria. E o conjunto desses fatores gera em nós algo valiosíssimo.
Veja só o Salmo 86, 6 e 7. Ouve a minha oração, ó Jeová, e presta atenção às minhas súplicas por ajuda. Invoco a ti no dia da minha aflição, certo de que tu me responderás. Davi orava a Deus já tendo a certeza que seria respondido. Nós, como filhos do Altíssimo, precisamos ter essa mesma certeza quando nos achegamos a Deus em oração, certos de que Deus nos responderá. Às vezes, pode ser que Deus responda a sua oração não da forma que você gostaria, mas tenha certeza que Ele sempre responderá. Então, fique sempre atento às manifestações da parte de Jeová, certos de que Ele já ouviu sua oração e está preparando o melhor jeito de lhe responder. E quando isso acontecer, esteja certo que lhe ajudará a perseverar. Vamos fazer a leitura que aparece em nossa apostila, que é o livro do Salmo 86, o versículo 11, que diz assim: Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho, andarei na tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome. Então a pergunta é: o que a oração de Davi indica que pode acontecer com o coração de uma pessoa? Então a fonte de matéria se encontra no livro Perspicaz, volume 1, página 556, o parágrafo 6. Então nós podemos responder da seguinte forma: indica que qualquer coração figurativo pode, em algum momento da vida, se dividir. E quando isso é em sentido espiritual, a pessoa pode ficar morna ou até mesmo deixar de servir a Jeová. Ou até ter dois corações, servindo a Deus e ao mundo. Mas tanto para Deus e Jesus, tais pessoas são hipócritas. A segunda pergunta de nossa apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora sim a gente vai selecionar alguns versículos do Salmos 85 até o capítulo 87. Podemos iniciar no Salmo 85, o versículo 7, que diz assim: Mostra-nos o teu amor leal, ó Jeová, e concede-nos a tua salvação. Devido ao seu grande amor e misericórdia, Jeová nos deu a oportunidade de obtermos a salvação por meio de Cristo Jesus. E isso para nós é maravilhoso, nos dando esperança. Sendo assim, continuemos determinados a nunca entristecer o coração de Jeová, mas demonstrando a nossa gratidão por fazer a sua vontade. Ainda no Salmo 85, podemos fazer a leitura do versículo 9. A salvação da parte dele certamente está perto dos que o temem, para que a glória dele resida em nossa terra. Como nós ansiamos essa salvação? Na verdade, nós não só desejamos, como divulgamos a outros essa bênção que Jeová nos dará no futuro. E quando fazemos isso, estamos enaltecendo e dando toda a glória a Ele. Para que possamos ser beneficiados por nosso Pai, precisamos ser íntegros e estar de acordo com a vontade de Deus. Agora no Salmo 86, o versículo número 2 diz assim: Guarda a minha vida, pois sou leal, salva o teu servo que confia em ti, pois tu és o meu Deus. A partir do momento que começamos a conhecer e servir a Jeová, a nossa confiança acontece de imediato, pois conseguimos entender o quanto Ele nos ama e estende a sua misericórdia em nossa vida. E a nossa lealdade a Ele vai determinar a nossa aliança com Ele. E quando essa é estabelecida, podemos ter certeza que Ele guardará sempre a nossa vida. Ainda no capítulo 86, agora o versículo 5. Porque tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar,
É imenso o teu amor leal por todos os que te invocam. Esse texto nos consola muito, pois conseguimos compreender a misericórdia de Jeová em nosso favor. Quando erramos, podemos recorrer a Ele em busca de perdão, certos de que Ele irá nos perdoar. Para isso, precisamos continuar invocando o nome de Jeová em momentos bons e ruins, pois Ele é bom e precisamos muito dessa bondade. Ainda no capítulo 86, agora o versículo 7. Invoco a ti no dia da minha aflição, certo de que tu me responderás. Sabemos que, enquanto vivermos nesse sistema falido, passaremos por dificuldades na vida. Essa, na verdade, é uma característica de quem segue os passos de Cristo. No entanto, ao passar por essas situações calamitosas, temos certeza de que Jeová nos ouvirá. Como disse o salmista, estamos certos que Ele fará isso. Sendo assim, não se contenha em buscar a Deus nos momentos difíceis da vida. E ainda no capítulo 86, o versículo número 11. Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho, andarei na tua verdade. Unifica o meu coração para temer o teu nome. Para que possamos continuar nas veredas de Jeová, precisamos ter um coração unificado, ou seja, estar, agir e andar de acordo com suas orientações da palavra sagrada. E hoje, precisamos agir também de acordo com as orientações do escravo fiel e prudente, para que possamos estar unidos no mesmo caminho. Quando isso se dá, temeremos o nome de Jeová, pois estaremos lhe obedecendo. Então, iniciando a designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho informal e ofereça um estudo. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, pode sentar aqui no meu lugar. Então, Ana, ela diz: Obrigada, não sabe como me ajudou. Então, Maria continua: Está tudo bem com você ou com a senhora? Então, Ana, ela diz: Na verdade, não. Acabei de vir do médico e descobri que estou com diabetes. Eu sei que não é uma doença mortal, mas estou com tanto medo. Então Maria ela fala: Imagino a sua preocupação. A verdade é que nós nunca esperamos notícias assim. Ana fala: Verdade. E a minha preocupação é maior, pois já perdi parentes assim. Maria continua: Qual o seu nome? Ana: Meu nome é Ana. Maria: Ana, a minha mãe, ela tem também diabetes. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela ficou muito abalada, pois achamos que logo vamos morrer, não é verdade? Então, Ana, verdade. É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Então, Maria, ela continua: Sei como é. A minha mãe, a princípio, ficou desesperada, mas depois ela conseguiu entender que, à base de medicamentos e acompanhamento, ela poderia ter uma vida normal. Hoje ela convive tranquila com a diabetes. Ana: Que bom. Preciso conhecer essa mulher. Maria: Será com certeza um prazer para minha mãe te conhecer. Ana: Eu posso deixar com você uma brochura? Ana: Com certeza. Você foi tão gentil. Maria: Que isso? Só fui educada. Olha, essa revista aqui, Seja Feliz para Sempre. O que tem dentro dela, tenho certeza que vai aumentar a sua esperança com respeito ao futuro. O que acha de combinarmos para considerar ela? Aí eu levo a minha mãe e vocês conversam um pouco. Então aqui a gente finaliza essa primeira designação, iniciando conversas, e agora podemos fazer a análise da lição 3.5, que é bondade. Seja prestativo. Então, usando de bom senso, veja se pode ajudar a pessoa de forma prática. Atos de bondade pode abrir as portas para uma conversa.
Então percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Percebemos que elas estavam no transporte público, né? E Maria cedeu o seu lugar para Ana. Então podemos dizer que as irmãs saíram muito bem em sua designação. Agora a designação número 5, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 4 minutos, será feita em forma de testemunho informal. Então ofereça um estudo para uma pessoa que, numa conversa anterior, disse estar preocupada com algo que aconteceu recentemente. Então podemos fazer assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Ana: Tudo bem, Maria. Está evangelizando aqui de novo? Maria: Sim, hoje está eu e meu marido. Como vi a senhora aqui sentadinha, vim conversar um pouco com você. Ana: Obrigada pela consideração. Então Maria, ela diz: Que isso? Para mim é um prazer. E confesso para você ou para a senhora que fiquei pensando muito sobre o que conversamos da última vez e vi a notícia. E realmente é muito triste uma criança ter perdido a mãozinha por imprudência do motorista. Entendi a sua indignação. Realmente dá para ficar chateada. Mas se lembra que eu havia dito que essas coisas que acontecem nunca é culpa de Deus? Então Ana, ela diz: Me lembro sim. Você ia até me mostrar um texto, mas acabou que não deu tempo. Maria: Isso mesmo. E agora é o momento exato, pois consegui compreender e meditar sobre o assunto. E gostaria de ler com você 2 textos. Vamos ler o primeiro, Eclesiastes 9:11. Então, depois do texto, continua. Notou, Ana, que interessante? O texto mostrou que o imprevisto pode acontecer com qualquer um. Quando acontece algo inesperado, bom ou ruim, você coloca a culpa em alguém? Então Ana, ela diz: Não faz sentido colocar a culpa em alguém, pois se eu não estava esperando, os outros muito menos. Maria: Exato. Podemos dizer que é somente isso, que não podemos colocar a culpa em Deus. Repare só o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Então, depois da leitura, diz assim: Reparou o que Deus não faz? Então Ana, ela responde: Sim, percebi aí que Deus não traz ou não causa coisas ruins para nós. Entendi. Mas se não é Deus que causa essas coisas, visto que Ele que controla o mundo, quem pode ser? Então Maria, ela diz: Essa é uma excelente pergunta e fico feliz de ter feita. Eu terei um imenso prazer em responder essa pergunta e de considerar com você também essa brochura. Seja feliz para sempre. Ela vai te ajudar a entender não só essa pergunta, mas muitas outras que nos ajudam a ter consolo, paz e esperança. Sábado, às 11 horas, eu estarei aqui. O que acha de nos encontrarmos aqui nesse mesmo lugar? Então, Ana, ela diz: Para mim, está ótimo, combinado. Então, aqui eu finalizo essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 7, o ponto número 4. Perseverança. Marque a próxima conversa. Então, no final de cada conversa, tente marcar um horário específico para vocês continuarem o assunto. Faça o possível para cumprir o que foi combinado. Então, percebemos que Maria, ela estabeleceu um horário, de 11 horas, para que assim elas pudessem dar continuidade à conversa. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem também em sua designação. Agora, fazendo a designação número 6, fazendo discípulos. Então, essa parte ela tem 5 minutos. Será feita na lição 15.5 do livro Seja Feliz para Sempre. Então, você vai estar fora na próxima semana. Combine com seu estudante o que vocês vão fazer para ele não ficar sem estudar. Então, podemos fazer essa parte da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Muito bem, Ana. Vamos agora entrar no ponto 5. Provas de que Jesus era o Messias. Inicia, por favor, fazendo a leitura da introdução. Então, após a leitura, continua. Muito bem.
Então vamos ver agora um vídeo que tem o tema As profecias sobre Jesus se cumpriram. Vamos ver? Então vê o vídeo e depois faz a pergunta. O que achou de saber que existe muitas profecias que se cumpriram exatamente na pessoa de Jesus? Então a Ana ela diz: é maravilhoso em saber que temos um Deus muito poderoso que sabe exatamente o que vai acontecer. Isso me deixa muito tranquila e podemos também acreditar na palavra de Deus. Então Maria ela diz: que bom que você pensa assim. Vamos ver então duas profecias a respeito de Jesus Cristo e como elas se cumpriram. Já vimos até no vídeo, mas vamos ver agora diretamente da palavra de Deus. Então podemos iniciar fazendo a leitura do primeiro texto, que é Miqueias capítulo 5, versículo 2. Então, Ana faz a leitura e depois Maria continua. Muito bem. Então esse texto é a profecia. Veja agora o cumprimento em Mateus 2:1. Então, depois da leitura de Ana, Maria faz a pergunta: por que essa profecia é interessante, Ana? Então, Ana ela responde: porque, como vimos no vídeo, existia a princípio duas Belém, mas a profecia é específica e se deu exatamente nela. Maria diz: exatamente. Jesus nasceu na Belém Efrata, e a outra Belém ela ficava a cerca de 11 quilômetros de distância no território de Zebulão. A outra profecia fala a respeito de sua morte. Leia aí o livro do Salmo 34, 20 e Zacarias 12, 10. Então, após a leitura, Maria continua. Muito bem. Então, dê atenção a dois detalhes interessantes dessa profecia. Não quebraram os ossos e olharam para aquele que o traspassaram. Com essas duas frases em mente, leia, por favor, João 19, 33 ao 37. Então, após a leitura, Maria continua. Muito bem. Então, como a profecia de Salmo e Zacarias se cumpriu aqui, em João, na pessoa de Jesus? Então, Ana ela fala: percebi que se deu exatamente como profetizado. Os ossos de Jesus não foi quebrado e a última frase do texto de João fala exatamente o que disse Zacarias: olharão para aquele que traspassaram. Então Maria continua. Muito bem. O interessante, Ana, é que algumas pessoas dizem que Jesus deu um jeito para que tudo isso desse certo e se cumprisse nele, como se ele tivesse manipulado. O que acha disso? Então Ana ela fala: eu acho um absurdo. É não ter respeito nenhum por Deus, quase o chamando de mentiroso. A Maria continua: verdade. Diante dessas provas que acabamos de ler, o que isso prova para você sobre Jesus? Ana, isso me dá mais garantia e certeza que ele é o Messias, o Filho de Deus. Maria, excelente, Ana. Ficou alguma dúvida? Ana, não, deu para entender perfeitamente. Então Maria ela finaliza. Ótimo. Ana, na próxima semana eu terei que sair no final de semana. Será que poderíamos estudar na sexta à noite? Ficaria bom para você? Ana responde: para mim está ótimo. Vou preparar um lanchinho para nós. Então Maria, maravilha. Então vamos fazer a nossa oração. Então aqui a gente finaliza essa designação e agora podemos fazer a análise da lição número 10, ponto número 4. Senso de compromisso. Estude regularmente. Então, se você vai estar fora, não cancele o estudo, então, em vez disso, pense: será que você poderia dirigir o estudo um outro dia da semana? Será que você poderia fazer o estudo por telefone ou videoconferência? Será que você poderia pedir para outra pessoa dirigir o estudo? Então, percebemos aqui que Maria, ela adiantou o seu estudo para a sexta ao invés do final de semana. Ao fazer dessa forma, as irmãs se saíram muito bem também em sua designação. Como dito, nós estaremos preparando o nosso estudo
daremos ainda continuidade ao capítulo número 15, que tem o seguinte tema: fortalecendo as congregações. Mas hoje faremos apenas a consideração dos parágrafos número 13, 14 e a leitura do quadro na página 125. Subtítulo: Falavam bem dele. Em sua segunda viagem missionária, Paulo passou pela província romana da Galácia, onde algumas congregações já haviam sido formadas. Por fim, ele chegou a Derbe e a Listra. O relato continua. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego. Pelo visto, Paulo havia conhecido a família de Timóteo durante sua primeira viagem àquela região, por volta de 47 era comum. Passados 2 ou 3 anos desde aquela ocasião, na sua segunda visita, Paulo percebeu que o jovem Timóteo tinha bom potencial, pois os irmãos falavam bem dele. Não era apenas em Listra, sua cidade natal, que os irmãos tinham um bom conceito de Timóteo. O relato explica que também em Icônio, a uns 30 quilômetros, os irmãos diziam boas coisas a respeito dele. Guiados pelo Espírito Santo, os anciãos deram a Timóteo uma séria responsabilidade: servir como ministro viajante, ajudando Paulo e Silas. Então vamos fazer a primeira pergunta, ela se divide em 3 partes. Então a primeira pergunta, parte A: quem era Timóteo e como Paulo talvez o tenha conhecido? Então Timóteo era filho de uma judia crente, mas de pai grego. E provavelmente Paulo conheceu a família de Timóteo durante a sua primeira viagem, por volta de 47 era comum. A parte B: o que levou Paulo a ver que Timóteo tinha bom potencial? Então Paulo ele percebeu o seu potencial porque os irmãos falavam bem dele. E não era só em sua cidade que as pessoas falavam bem dele. Em Icônio, os irmãos diziam também boas coisas sobre ele. Parte C: que designação Timóteo recebeu? Então Timóteo ele teve a responsabilidade de servir como ministro viajante, ajudando Paulo e Silas. Então agora a gente pode fazer a leitura do quadro na página 121. Timóteo se empenha na promoção das boas novas. Timóteo era um assistente muito estimado pelo apóstolo Paulo. Depois de terem trabalhado juntos por uns 11 anos, Paulo podia escrever a respeito de Timóteo: não tenho a nenhum outro de disposição igual a dele, que cuidará genuinamente de vocês. Vocês conhecem a prova que ele deu de si mesmo. Ele trabalhou como escravo comigo na promoção das boas novas, como um filho junto ao Pai. Timóteo sempre estava disposto a dar de si mesmo a fim de promover a obra de pregação, tornando-se assim alguém muito amado pelo apóstolo Paulo e deixando um excelente exemplo para nós. Filho de pai grego e de mãe judia, Timóteo parece ter sido criado na cidade de Listra. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide, lhe ensinaram as Escrituras desde a infância. Tanto elas como Timóteo provavelmente aceitaram o cristianismo durante a primeira visita de Paulo a Listra. Quando Paulo voltou a Listra, alguns anos mais tarde, Timóteo talvez tivesse uns 20 anos. Já nessa época, os irmãos em Listra e em Icônio falavam bem dele. O Espírito de Deus havia inspirado profecias a respeito desse jovem e, em harmonia com elas, Paulo e os anciãos locais convidaram Timóteo para um privilégio especial de serviço, ser missionário junto com Paulo. Timóteo teve de deixar sua família e, a fim de evitar uma possível causa para tropeço entre os judeus a quem Timóteo visitaria, ele teve de se submeter à circuncisão. Timóteo viajou muito. Ele pregou com Paulo e Silas em Filipos, com Silas na Bereia e depois sozinho em Tessalônica. Quando se encontrou novamente com Paulo em Corinto, Timóteo tinha boas notícias sobre o amor
e a fé dos Tessalonicenses, apesar das tribulações que eles sofriam. Ao receber notícias perturbadoras sobre os irmãos em Corinto, Paulo, que estava em Éfeso, pensou em enviar Timóteo de volta a Corinto. De Éfeso, Paulo mais tarde enviou Timóteo e Erasto à Macedônia. Mas, quando Paulo escreveu aos Romanos, Timóteo estava mais uma vez com ele em Corinto. Essas são apenas algumas das viagens que Timóteo fez pela promoção das boas novas. Timóteo talvez hesitasse um pouco em exercer autoridade, o que é indicado pelo encorajamento que Paulo lhe deu. Nunca deixe que ninguém o menospreze por você ser jovem. Mas Paulo confiava em Timóteo a ponto de lhe dar as seguintes instruções ao enviá-lo a uma congregação problemática. Ordene a certas pessoas que não ensinem outras doutrinas. Paulo também deu a Timóteo autoridade para designar superintendentes e servos ministeriais nas congregações. As excelentes qualidades de Timóteo fizeram dele alguém muito amado por Paulo. As Escrituras revelam que esse homem mais jovem era um amigo achegado, fiel e afetuoso como um filho. Paulo podia escrever que se lembrava das lágrimas de Timóteo, ansiava vê-lo e orava por ele. Como um pai preocupado, Paulo também deu a Timóteo conselhos porque ele adoecia frequentemente, pelo visto com problemas de estômago. Quando Paulo foi preso pela primeira vez em Roma, Timóteo ficou ao seu lado. Pelo menos em uma ocasião, Timóteo também ficou preso. Pode-se notar a profunda amizade que havia entre esses dois homens no pedido que Paulo fez quando percebeu que estava para morrer. Ele escreveu a Timóteo: faça todo o possível para me visitar em breve. As Escrituras não mencionam se Timóteo chegou a tempo de ver seu querido instrutor. Então, meus queridos irmãos e amigos, a gente finaliza aqui as nossas considerações e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.